Evangelho de Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 21. Marcos, capítulo 5, verso 21. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à beira da morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Falava ele ainda. Agora vamos para o verso 35. Pula aí do verso 24 para o verso 35. Ainda em Marcos capítulo 5, do 24, agora vamos para o 35, diz assim: Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, creia somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhe disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, porque já tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Diga amém. Feche seus olhos, Pai. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado pela Tua graça e pelo Teu amor. Nós pedimos que essa palavra penetre no nosso coração e cause a transformação, a mudança, o impacto que só a Tua palavra pode causar. Muda, Senhor. Ministra, fala, transforma, porque Tu tens esse poder. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, pode se sentar. Algumas semanas nós temos meditado acerca do Evangelho de Marcos. Começamos no capítulo 4 e hoje terminamos no capítulo 5, que fala sobre algumas características e alguns milagres de Jesus. Jesus ele começa essa jornada saindo de um lado do mar da Galileia, indo até o outro. E a Bíblia diz que quando ele entra no barco com seus discípulos, há ali uma grande tempestade, em que os ventos e as ondas, elas balançavam o barco, a ponto dos discípulos ficarem literalmente desesperados. Eles perderam a esperança de que iriam continuar vivendo. E dentro daquele mover, daquela movimentação do barco, a Bíblia diz que Jesus ele dormia no fundo do barco, e os discípulos foram até lá e acordaram Jesus, procurando a respeito dele alguma solução, que ele pudesse fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Jesus se levantou, ele estava dormindo, porque ele é homem, como eu e você. Quando nós nos cansamos, nós também procuramos tirar a nossa sonequinha sagrada. Mas ele se levantou, ele foi até a frente do barco, e ele deu uma ordem ao vento, ele deu uma ordem ao mar. Ele diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E a Bíblia diz que se fez grande bonança,
E lá no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, no versículo 41, diz que eles ficaram possuídos de grande temor e diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nessa ocasião, Jesus mostrou aos seus discípulos, e também a nós, que também somos seus discípulos, que Jesus ele tem poder sobre a natureza. Como Deus, como Criador, nós cremos que Jesus ele criou o vento, ele criou o mar, ele criou tudo que existe e mostrou que ele é superior, ele tem poder também sobre o vento, o mar e sobre a natureza. Logo depois daquela ocasião, a Bíblia diz que ele chegou a uma cidade que é chamada a terra dos Gerazenos. E quando ele chegou naquela cidade, ele encontrou, diz o texto de Marcos e o texto de Lucas, 2 homens endemoniados. O texto de Mateus diz que ele encontrou um homem endemoniado. E ele, ali encontrando aquele homem endemoniado, a Bíblia diz que aqueles demônios que atordoavam a vida daquele homem, eles se manifestaram naquele momento. E os demônios fizeram uma pergunta a Jesus: por que você vem nos perturbar antes do tempo? E nós entendemos que os demônios, eles sabem que já estão condenados e que haverá um dia em que eles serão lançados, assim também todos os incrédulos, todos os ímpios, no lago de fogo da condenação eterna. E então eles fazem um pedido ao Senhor Jesus que eles os enviassem para uma manada de porcos. E assim Jesus o faz, e aquele homem que vivia, diz a palavra de Deus, nu, entre os sepulcros, aquele homem era extremamente agressivo, as pessoas tinham medo daquele homem, não queriam se relacionar com aquele homem, ele vivia à margem da sociedade, por causa daquela situação que ele vivia, por causa daquela condição em que ele se encontrava. E a Bíblia diz que havia uma legião de demônios. E quando nós falamos sobre esse texto e meditamos nesse texto, nós vimos que uma legião romana era de 6.000 homens, ou seja, haviam ali pelo menos 6.000 demônios que atordoavam a vida daquele homem. E a Bíblia diz que ele foi completamente liberto, a ponto das pessoas olharem para aquele homem e não acreditarem na transformação que aconteceu na vida daquele rapaz, daquele homem. Então Jesus, mais uma vez, naquele momento, ele mostrou aos seus discípulos e também a nós que Jesus ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre todo principado, sobre toda potestade, sobre todo espírito demoníaco, a ponto de nós não termos o direito, segundo a palavra de Deus, ou termos a opção de temer os demônios. Nós não precisamos, nós não temos a necessidade de ter medo do poder das trevas, porque se nós estamos em Cristo, e Cristo é maior que os demônios, então nós não precisamos ter medo dos demônios ou de qualquer poder das trevas, porque diz a palavra do Senhor que eles não podem nos tocar. Satanás ele pode ficar ao nosso derredor, ele pode tentar de alguma maneira nos tocar, mas se nós estamos em Cristo, se Cristo ele habita a nossa vida, o nosso coração, nós não temos o que temer, porque nós servimos a Cristo, ao Deus que é maior do que os demônios. Então a Bíblia diz que os gerazenos eles rejeitam a Jesus. Diante daquele milagre, diante daquela maravilhosa graça demonstrada na vida daqueles homens, ao invés de receberem a Jesus e pedirem que Jesus fizesse a obra completa naquela cidade, a Bíblia diz que eles rejeitaram a Jesus. Porque a ponto dos porcos terem se lançado no precipício, eles tiveram muito prejuízo financeiro. E eles ficaram com medo da presença de Jesus causar algum outro tipo de prejuízo financeiro, monetário ou social para eles. Eles rejeitaram a Jesus. A Bíblia diz então que Jesus ele volta para o barco e ele retorna para a região da Galileia de onde ele estava. E quando ele volta, nós entramos no texto, no verso 21, no texto do Evangelho de Mateus capítulo 5. Quando ele volta, uma grande multidão vai cercar Jesus. E Jesus ele vivia cercado por uma grande multidão. Onde Jesus ia, muitas pessoas iam atrás dele. Algumas pessoas estavam atrás de Jesus interessadas em pão, porque não tinham o que comer.
Algumas pessoas estavam interessadas em seguir a Jesus porque queriam uma cura ou uma solução para algum tipo de problema, alguma enfermidade que eles tinham. Outras pessoas corriam atrás de Jesus porque sabiam que ele tinha poder sobre os demônios, e quando alguém estava endemoniado, levavam essa pessoa até Jesus para que ele fosse liberto. Mas existia ali também um grupo de pessoas que estavam ao redor de Jesus porque criam, tinham fé em Jesus e sabiam que de fato ele era o Filho de Deus, e tinham prazer em estar na presença de Jesus, tinham prazer em servir a Jesus, e estavam buscando a Jesus sem qualquer tipo de interesse. Mas a Bíblia diz que uma multidão pressionava ele. No meio daquela multidão havia uma mulher que estava há 12 anos vivendo debaixo de uma enfermidade. A Bíblia diz e chama, e ela ficou popularmente conhecida como a mulher do fluxo de sangue, porque diz a palavra de Deus que ela pegou tudo que ela tinha, todos os recursos financeiros que ela tinha, tentando de alguma maneira com os médicos e outras pessoas que tinham algum tipo de conhecimento, a cura para a sua enfermidade, mas ela não conseguiu. E diante daquela multidão, ela teve uma ideia, ela teve um ato de fé. Ela disse: se eu tão somente tocar em Jesus, se eu somente tocar na orla do manto dele, eu vou ser curado. E foi isso que ela fez. Ela rompeu aquela multidão, ela rompeu a barreira que estava ali ao redor dela, e ela tocou na orla do manto de Jesus. E Jesus, no meio daquela multidão, diz a palavra de Deus, ele disse: alguém me tocou. Porque quando nós vamos em direção a Jesus, mas nos dirigimos a ele com fé, o toque, a presença, ela é diferente. E Jesus, ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Em outras traduções ele diz: de mim saiu poder. E nós precisamos buscar a Jesus, não simplesmente porque nós queremos alguma coisa, ou por costume, ou por comodidade, ou porque alguém disse que era importante. Nós precisamos buscar a Jesus com fé, porque a Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu agradar a Deus se eu buscar a Ele sem fé, se eu buscar só por buscar, se eu orar só por orar, se eu ler só por ler. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e o justo viverá pela fé. É pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós oramos, é pela fé que nós cantamos louvores, é pela fé que nós ofertamos, é pela fé que nós nos movemos em tudo aquilo que nós fazemos. Então Jesus, aos seus discípulos, ele diz que bem-aventurado, mais bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Foi isso que ele disse aos seus discípulos lá no Evangelho de João, capítulo 14. Ele fala aos seus discípulos, ele traz a realidade da fé. E dentro de toda aquela série de milagres e prodígios e sinais que ele faz, ele vai mostrar aos seus discípulos que ele tem o poder sobre as enfermidades. Ele tem poder de curar. É por isso que quando nós nos reunimos e há algum enfermo no nosso meio, nós oramos, mas oramos com fé. A Bíblia diz que não é o pastor, o presbítero que cura. A Bíblia diz que não é o óleo que cura, mas é a fé em Jesus Cristo que faz com que Ele venha e traga a cura sobre as nossas vidas. É Ele que tem o poder de curar. Então nós, com óleo ungimos, nós com fé oramos, mas quem realiza a cura, quem realiza o milagre, quem muda a nossa história, quem muda a nossa vida, quem transforma o nosso corpo físico é Jesus. É Ele que opera o milagre, é nele que nós cremos. Não é a igreja A, B ou C, não é o pastor A, B ou C que realiza o milagre, mas quem faz o milagre é Jesus. E Jesus está dizendo que Ele está acima das enfermidades. Por isso você pode orar com fé, você pode orar em nome de Jesus e crer, porque Ele tem poder de curar. E dentro desse vai e vem, desse vai para lá e liberta, vem para cá e cura e acalma a tempestade, a Bíblia diz no verso 21 que um dos homens
principais da sinagoga, chamado Jairo, um homem importante na sociedade da época, um homem conhecido por todos eles. Ele vai se aproximar de Jesus. E ele vai nos mostrar uma realidade, porque não é um homem que estava ali como um dos 12 discípulos mais íntimos. Nós não vamos encontrar Jairo em outras passagens bíblicas, mas nós vamos encontrar um homem que entendeu, que conseguiu compreender racionalmente. E quando nós entendemos racionalmente, nós podemos nos mover espiritualmente. Porque a Bíblia diz que é com a mente transformada que nós conseguimos dar o verdadeiro culto a Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo falou aos Romanos no capítulo 12. O culto racional, pela fé que vem pelo nosso entendimento, pela compreensão. É por isso que nós prezamos pelo ensino e pela pregação da palavra de Deus. O culto racional ele é dado porque nós precisamos entender. E quando nós entendemos e nos movemos racionalmente, nós conseguimos nos mover espiritualmente. Aquele homem que não era do círculo principal de intimidade, de comunhão de Jesus, ele havia entendido quem era Jesus, a obra de Cristo e como ele deveria ser adorado. Diz a Bíblia que ele vendo, ele prostrou-se aos seus pés. Prostrou-se aos seus pés, se humilhando diante de Jesus. Quando nós nos prostramos e nós dobramos o nosso joelho, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou me humilhando diante de Ti. E eu estou reconhecendo que eu estou abaixo, em uma posição inferior, e o Senhor exerce o domínio, o poder e a glória sobre a minha vida. Por isso, hoje nós estudamos aqui um dos trechos da Escola Bíblica Dominical, o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Nenhuma outra pessoa, ou ser, ou figura, ou imagem pode ter na nossa vida o grau de importância que Deus tem. Por isso que Jesus disse que se nós amarmos o nosso cônjuge, pai, mãe, ou filho, ou irmão, ou qualquer outra pessoa mais do que a Ele, nós não somos dignos de segui-lo, de servi-lo. Porque Ele deve ocupar o primeiro, segundo, terceiro, o maior posto na nossa vida. Ele deve estar em primeiro lugar. Por isso que Ele disse: buscai ao Senhor, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas, as suas necessidades serão supridas. Porque Ele deve ser o primeiro lugar, Ele deve ser o mais importante. E Jairo, ele entendeu isso. Ele entendeu esse propósito, ele entendeu racionalmente, e mesmo sendo um dos principais da sinagoga, e ser um dos principais da sinagoga significa ter uma posição privilegiada politicamente. Ele era uma das pessoas mais importantes do lugar onde ele vivia. Ele vê Jesus e ele se prostra diante de Jesus. Ele se prostrou aos seus pés. E a Bíblia diz que insistentemente lhe suplicou. Veja, ele se prostrou aos seus pés e insistentemente ele suplicou. Quando a gente fala de súplica, a gente não está falando de um pedido qualquer. Eu posso aqui estar com sede e falar: Ademir, pega ali um copo d'água, por favor. E o Ademir gentilmente me atender. Mas quando eu falo de súplica, eu falo de falar em alta voz, de literalmente gritar, de pedir com força, com fé. Então a Bíblia diz que ele não somente suplicou, mas ele suplicou insistentemente: Senhor, por favor, eu te peço com toda a força que eu tenho, com toda a energia que eu tenho, com todo o meu coração, eu te peço que o Senhor vá e cure a minha filha, que o Senhor vá e opere um milagre, que o Senhor vá e resolva o meu problema.
Então Jairo ele está nos ensinando que primeiro, diante de Jesus, nós precisamos assumir uma posição de inferioridade. Foi isso que João Batista nos ensinou. Importa que ele cresça e que eu diminua. Os discípulos de João Batista ainda não haviam entendido essa realidade. Veja como primeiro a realidade ela precisa se materializar na nossa mente, ela precisa ser uma realidade na nossa mente. Os discípulos de João Batista não entenderam, e eles foram lá em João Batista, no Evangelho de João capítulo 3, reclamar com ele. Falaram assim, os discípulos de Jesus estão batizando mais do que a gente. E você, João Batista, você é o que batiza, nós somos seus discípulos e a gente tem que batizar. E ele fala, vocês não entenderam nada. Convém que ele cresça e que eu diminua. João estava preso, encarcerado. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde algo de ruim ia acontecer com ele. E ele está instruindo seus discípulos. Importa que ele cresça e que eu diminua. Esse deve ser o sentido do nosso coração. Senhor, eu estou buscando a cura. Não é somente para eu viver uma vida mais confortável, mas para eu poder dizer para todo mundo que é o Senhor que cura, que o Senhor tem todo o poder e para que o seu nome seja glorificado na minha vida. Eu estou buscando uma bênção financeira, não é para botar aquele sapato caro, aquela roupa cara e sair esbanjando, mas para eu dizer que o meu Deus, Ele é o dono do ouro e de toda a prata e que Ele é o Deus que supre todas as minhas necessidades. Eu não estou buscando a Deus para postar aquela selfie bonita e dizer, olha que igreja bonita que eu frequento, olha o ministério próspero que eu vivo e que eu presencio, que eu contribuo. Não, eu faço tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Eu faço tudo para que as pessoas olhem para mim e vejam o brilho do Senhor na minha vida e exaltem o nome dele. E como que eu busco a Deus? Eu busco a Deus de qualquer maneira? Não. Insistentemente, diz a Bíblia, ele suplicou a Jesus, Senhor, por favor. Insistência significa repetição. Você busca hoje, e se não vier hoje, você busca amanhã. E se não conseguir amanhã, você busca depois de amanhã. E você pede de manhã, e você pede de tarde, e você pede à noite, e você pede de madrugada, insistentemente, suplicando. Por isso no Sermão da Montanha, quando Jesus ele vai falar acerca da oração, ele fala sobre a oração progressiva. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate na porta, a porta se abre. Evangelho de Mateus capítulo 7. Ele fala que a oração ela é uma progressão. Você pede, não recebeu? Você busca, não recebeu? Você bate na porta. Mas você não para, você não desiste. Você não anda para trás, porque você sabe que o Deus que você serve, Ele pode todas as coisas. E essa consciência, essa ideia, já havia entrado na mente de Jairo. Ele diz, a minha filha está à morte, ela está à beira da morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e ela viverá. E sabe qual foi o resultado da insistência? Sabe qual foi o resultado da súplica? Sabe qual foi o resultado da humilhação? Diz o verso 24, Jesus foi com ele. A gente quer que Jesus ande com a gente, não é? A gente acorda de manhã e fala, Senhor, eu estou saindo para a rua, Rio de Janeiro, o Senhor sabe como é que está. É bala perdida para cá, é violência para lá, é dificuldade, é trânsito. Senhor, vai comigo, vai à minha frente. Não é essa a nossa oração? Não é esse o nosso pedido? Quando o filho vai para a escola, Senhor, guarda o meu filho. Quando você deixa alguém para trás, Senhor, guarda a minha casa. Nós queremos que Jesus esteja conosco, mas muitas vezes nós não nos humilhamos, nós não suplicamos, nós não insistimos. Nós queremos o resultado na nossa vida. A gente quer aquele bolo pronto, gostoso, igual que a tia Tânia fez ontem no evangelismo, igual a irmã Juliana fez ontem aqui no evangelismo.
A gente quer o bolo gostoso, mas a gente não quer reunir os ingredientes, a gente não quer bater a massa, a gente não quer botar no fogo. Então não vai acontecer. Jairo, ele está nos ensinando que se nós queremos algo da parte de Deus, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos suplicar, nós precisamos buscar diante de Deus para que Ele realize na nossa vida. E quando nós seguimos esses passos de adoração, de busca, de intercessão, diz a palavra do Senhor, verso 24, o menor versículo desse capítulo, Jesus foi com ele. E a Bíblia vai nos mostrar que quando Jesus está conosco, quando Emanuel, que é Deus conosco, Ele está conosco, o milagre acontece. A cura acontece. O impossível acontece. Então nós não devemos buscar a cura, não devemos buscar o valor financeiro, não devemos buscar o milagre sem buscar o Deus do milagre, o Deus da provisão, o Deus da cura, porque é Ele que realiza tudo. Sem mim nada podeis fazer, diz a palavra de Deus. E Jesus foi com ele, e diz no verso 35, que enquanto eles falavam, enquanto eles conversavam, alguns da casa do chefe da sinagoga chegaram e disseram: Jairo, pode parar com tudo, que a tua filha está morta. Quantas vezes nós estamos buscando a Deus? Quantas vezes a gente está ali com fé, buscando, intercedendo, clamando? A gente tem a certeza que a coisa está acontecendo, o milagre está acontecendo. E aí vem alguém, bate no seu ombro e fala: desiste. Não busca mais não. O que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo orando? Não adianta você fazer. E vem aquela seta, vem aquela palavra de derrota, vem aquele sentimento de que a gente está nadando e não está saindo do lugar. Chegaram aquelas pessoas, bateram no ombro de Jairo e disseram: não adianta mais você buscar. Não adianta mais você insistir. Você até está fazendo a coisa certa, mas olha, tua filha está morta. Para de incomodar o mestre. E aí nós vimos que Jesus, ele é superior às forças da natureza. Vimos que Jesus, ele é superior aos demônios. Vimos que Jesus, ele é superior às enfermidades. E agora Jesus vai nos dizer que ele está acima da morte e que a vida depende única e exclusivamente dele. Ele está dizendo que ele é o Deus que nos dá a vida, o sopro de vida. Nada é impossível para ele. E a pergunta que eles fazem é: por que você ainda incomoda o mestre? Por que você está ainda incomodando ele? Mas Jesus, sem acudir tais as palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. Essa é a palavra de Jesus para os nossos corações nessa noite. Essa é a palavra que eu quero que você leve dentro do seu coração. Essa é a palavra que eu quero que você leve para a sua semana, para o restante do mês de janeiro, que você medite nessa palavra, que é a palavra de Cristo para as nossas vidas. Não tenha medo, não temas, creia somente. Somente creia, porque Jesus, o Jesus que nós servimos, Ele pode todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus, ele foi com aquele homem, as pessoas acompanharam Jesus, chegando lá na casa dele, no verso 38, as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam pranteando, ou seja, tudo dizia que não podia acontecer um milagre. Todas as evidências eram negativas. Havia choro, havia pranto, havia dor, havia incredulidade, mas a palavra de Cristo estava no coração daquele homem. Não temas, creia somente. Não tenha medo, Jesus fala contigo nessa noite. Creia somente. Não tenha medo da enfermidade, creia somente. Não tenha medo dos demônios, creia somente. Não tenha medo, ainda que o mundo se volte contra você, creia somente. Creia, porque Jesus, ele tem todo o poder. E quando Jesus chegou, diz a palavra do Senhor, verso 39, acompanha comigo.
por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. A palavra de Jesus foi: ela não está morta, ela está dormindo. E sabe qual foi a reação das pessoas que estavam ali? Sabe qual foi a reação dos incrédulos que estavam na casa? Eles riram. Eles riram. Eles riram, não porque acharam engraçado, não porque acharam curioso, não porque Jesus estava ali fazendo algum show de stand-up. Eles riram como sinal da incredulidade deles. Eu me lembro do livro de Gênesis, capítulo 18, capítulo 19. Abraão havia recebido de Deus uma promessa. Abraão, ainda sendo velho, diz a palavra de Deus que ele seria pai. E a promessa para a vida dele é que ele seria pai e a sua descendência seria uma grande nação. E aos 99 anos, diz a Bíblia, que o Senhor visita ele. E quando ele está lá na porta da tenda conversando com Deus, a palavra do Senhor para a vida dele foi: daqui a um ano, a promessa vai se cumprir na sua vida. E a Bíblia diz que Sara estava dentro da tenda. E Sara riu. O riso da incredulidade. Veja como o comportamento se repete. O riso da incredulidade, o riso da dúvida, o riso daquele que não conhece com quem está lidando. Às vezes a gente está pregando o evangelho na rua, está sol, 35, 40 graus, a gente está ali com o nosso coletezinho colorido, a gente está entregando panfleto, as pessoas estão olhando para a gente e estão rindo. Olha lá o crente, olha lá o Bíblia, olha lá, podia estar fazendo tanta coisa. Sábado de tarde podia estar na praia, domingo podia estar em casa vendo televisão, e está lá, ó, cantando, está lá, eles estão rindo, mas nós estamos aqui firmes na palavra do Senhor, estamos seguindo, nós estamos com fé, nós estamos aqui porque nós cremos na palavra de Deus que diz: não temas, creia somente. Você só precisa crer e confiar que Jesus, ele pode todas as coisas. E diz a Bíblia no verso 41, nós já estamos encerrando nossa mensagem, diz que Jesus, inclinando, ele tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, eu te dou uma ordem, levanta-te. E ali, aquela menina que estava morta, diz a palavra do Senhor que ela se levantou. A morte não tem poder, a morte não tem força, a morte não tem autoridade diante daquele que é o autor da vida, diante de Jesus. A última palavra na vida daquele que serve ao Senhor é do Senhor. Não importa o que disseram, não importa o diagnóstico, não importa a perspectiva, não importa as risadas, os sorrisos que você tem encontrado por aí, a dúvida, a incredulidade, a última palavra na vida daquele que serve é do Senhor, e Ele pode todas as coisas. Ele olha para aquela menina que estava morta, Ele pega ela pela mão e diz: eu te ordeno, se levanta. E a vida teve que dar um jeito, a ciência teve que dar um jeito, a física teve que dar um jeito, a vida voltou para aquela menina e ela se levantou e o nome do Senhor foi glorificado. Não importa a forma, não importa a maneira, Jesus, ele vai glorificar o nome dele na sua vida. Jesus aqui, ele está mostrando: eu tenho poder sobre a morte. E nós vivemos debaixo de uma promessa. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, diz: importa que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Enquanto nós estamos aqui, Jesus, ele está sentado no seu trono e ele está colocando cada um dos seus inimigos debaixo dos seus pés. A Bíblia diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Por ocasião da última vinda de Cristo,
A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão e nós viveremos com Ele eternamente. E não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais incredulidade, porque nós viveremos para sempre na Sua presença. E a Bíblia diz agora, e isso é maravilhoso, que aquela menina ela se levantou, que aquela menina se pôs a andar, e no verso 42, então ficaram todos sobremaneira admirados. E aí dá vontade de você olhar para ele e falar, ri agora. Cadê o sorriso? Cadê a incredulidade? Eu queria ver o dia que Sara estava com o Isaaczinho lá no colo e falar, ri agora. Olhar para aquelas pessoas, observando aquela menina que estava morta, andando, comendo, brincando, igual a Aninha corre por aqui e falando, ri agora. Cadê a sua incredulidade? Jesus chegou, Jesus está lá, e quando Jesus está, o milagre acontece. Quando Jesus quer, Ele fala, Ele determina, a realidade muda. Porque o Jesus que nós servimos não é um Deus qualquer. Ele não tem qualquer poder. Ele tem todo o poder. Eu não sei qual é a sua expectativa, qual é a sua necessidade, qual é a sua angústia, qual é a sua dor, qual é a sua busca. Mas eu tenho certeza, de acordo com a palavra de Deus, que Jesus ele tem poder de mudar a realidade que você está vivendo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos falar com Deus. E nesse momento eu gostaria que você orasse, que você aí onde você está, abrisse